Muito bem, irmãos. Eu estou muito entusiasmado com a mensagem de hoje, com a série de mensagens que nós vamos iniciar hoje. E eu preciso fazer aqui um breve comentário com os irmãos, para os irmãos entenderem da onde surgiu essa série de mensagens. Nós começamos lá no ano passado uma série sobre últimos acontecimentos, sobre a doutrina das últimas coisas, essa série da quarta-feira. E aí, essa série da doutrina das últimas coisas, nós falamos sobre o que Jesus disse a respeito das últimas coisas, como que vai ser no fim. Depois nós vimos o que Daniel falou sobre isso, o Apocalipse do Antigo Testamento, que está no livro de Daniel. Depois a gente falou o que Pedro falou sobre isso, o que Paulo falou sobre isso, e aí nós terminamos no livro do Apocalipse, escrito por João. Quando nós terminamos essa série, depois de ter sido tremendamente abençoados pelo livro do Apocalipse, então nós resolvemos continuar a série agora falando sobre os escritos de João. Então a gente começou com o Apocalipse, que é o escrito de João, é como se uma série virasse a outra, e aí depois a gente, nas quartas-feiras, estudamos as 3 cartas de João. Nós estudamos Apocalipse e as 3 cartas de João, falta o Evangelho de João. O Evangelho de João, como o próprio nome diz, é um texto muito evangelístico. Então, eu tive a ideia, Deus falou ao meu coração, que eu deveria trazer esse estudo do Evangelho de João para o domingo à noite, uma vez que trata-se de um texto caracteristicamente evangelístico. E isso, não que os outros horários não mereçam texto evangelístico, mas esse horário fica melhor, fica mais fácil da gente entender a lógica de um texto evangelístico. Então, o texto Evangelho de João, nós vamos estudar ele inteiro. Você se lembra que nós estudamos o Evangelho de Marcos inteiro? Agora nós vamos estudar o Evangelho de João. Nós vamos ter série de mensagens sobre o Evangelho de João. Mas, pastor, se a gente já teve uma série de mensagens do Evangelho de Marcos, que sentido faz a gente ter uma série sobre o Evangelho de João? Não conta a mesma história? Conta, mas de um ponto de vista totalmente diferente. Porque o Evangelho de João é absolutamente diferente dos outros 3 evangelhos. Inclusive, a teologia dá um nome diferente para os outros 3 evangelhos. Chama-os de evangelhos sinóticos. Então, quando você divide os livros da Bíblia, eles dividem assim, os evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é um escrito à parte, ele é um escrito diferenciado. Inclusive, os estudiosos dizem que o Evangelho de João é o texto mais incrível que um ser humano já teve a capacidade de escrever. O Evangelho de João é absolutamente maravilhoso. Não existe palavras para definir. É um evangelho que, ao mesmo tempo, é simples. É normalmente a primeira leitura que uma pessoa faz quando se converte. É normalmente quando uma pessoa se converte, a gente diz para ela, estuda o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Quantas e quantas pessoas se converteram lendo o Evangelho de João? É incrível o Evangelho de João. Ao mesmo tempo que ele é a primeira leitura que muitas pessoas fazem por causa do seu toque de sensibilização, ele é de uma profundidade incrível. Quando você lê, por exemplo, os 3 primeiros versículos do Evangelho de João, se você for pegar um comentário bíblico para ler sobre esses 3 versículos, ele vai ter aí, no mínimo, 20 páginas, falando dos 3 primeiros versículos do Evangelho de João, porque é de uma profundidade. E por que isso, irmãos? Aí é que está. É como se o Evangelho de João fosse a cereja do bolo.
não tem aquele toque, aquele acabamento que você dá, é o Evangelho de João. Por quê? Porque ele foi o último que foi escrito. Os escritos de João, eles foram escritos no final. O Apocalipse não está no final por causa disso, mas está entre os últimos livros que foram escritos na Bíblia. Então, você tem vários livros, por exemplo, o Evangelho de Mateus, entende-se que foi o primeiro evangelho a ser escrito. E você tem todos os livros do Novo Testamento foram escritos, Paulo escreveu, Pedro escreveu, Judas escreveu, Mateus escreveu, Marcos e tal. Quando chega no final, lá perto do ano 90 depois de Cristo, os outros apóstolos, a maioria deles já tinham morrido, mas João estava idoso, e quando ele vê o que a igreja precisava, como ele então começa a escrever. É interessante, é incrível, porque João deixa para escrever no finalzinho. Ele era o discípulo do amor, era o apóstolo a quem Jesus amava, ele era com certeza, o apóstolo mais próximo de Jesus, que teve que mais ouviu de Jesus, que esteve perto de Jesus todo o tempo, mas ele passa a vida inteira sem que um escrito seu circulasse como Bíblia entre as igrejas. E aí, quando chega lá no final, ele começa a escrever. É lindo, é maravilhoso isso. E aí ele escreve um evangelho que ele não se preocupa em contar, narrar os fatos que aconteceram com Jesus. Ele não conta a história. Por exemplo, como que começam os outros evangelhos? Começa por onde? Como é que os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como é que começa a história? Começa perto do nascimento de Jesus. Alguns começam um pouco antes, falam sobre o anjo que apareceu, né? Fala sobre José, Maria, o anjo, os pastores, o nascimento de Jesus, que Jesus nasceu João não fala nada disso. João não está contando essa história. João está contando a história de Jesus de um outro ponto de vista. Ele não está contando a história de um menino que nasceu, cresceu entre os doutores, depois ele viveu, as coisas que Jesus fez. Ele não está contando essa história, ele está contando a história de Deus, na sua glória, que nasce como um ser humano e que vem a essa terra para nos salvar. Então, eu dei o seguinte título: no início, ele era, e no fim, ele ainda será. Então, quando tudo começou, Jesus já existia. Quando tudo terminar, ele continuará existindo. Essa é a história que João conta para nós. É a história do Deus que se faz homem e habita entre nós e habita em nós.